Trata de uma remontagem, né? Eu não me lembro qual foi o amigo ali que perguntou se com aquele dinheiro ia dar para fazer ou não ia dar para fazer. Eu acho que nós vamos precisar um pouquinho a mais, gastar um pouquinho mais, que não vai dar, porque nós vamos montar um time forte, competitivo, e se Deus quiser nós vamos ter êxito e vamos ganhar título. Fala, rapaziada, da apresentação do Cuca na cidade do Galo, juntamente com o Vitor aí, foi a apresentação e falou da sua volta aí pro Galo, da cobrança por reforços. Então, uma coletiva aí bem longa. Vou trazer um trecho aqui bem extenso para vocês, galera, mas fica até o final, vale a pena. Cuca aí falando um pouco de polêmica, falando um pouco da sua última passagem no Atlético Paranaense, das questões, Vitor esclarecendo aí batalhas, Zaratio, desse mercado da bola do Galo. Então fica até o final para conferir. Se inscreva, deixa o like, os créditos da ESPN Brasil, link na descrição como crédito. Se inscreva se ainda não é inscrito, deixa o seu like e vamos conferir, galera. A palavra do Cuca, antes de nós abrirmos para as perguntas. Bem, boa tarde, né? Bom dia, boa tarde. Prazer estar com todos vocês aqui mais uma vez, né? No Galo, lugar onde eu me sinto muito à vontade, né? Onde eu já tenho um conhecimento muito grande da casa, né? O que poupa um tempo enorme da gente perder conhecendo os pormenores, né? Que a gente conhece aqui na cidade do Galo. Eu gostaria de começar essa minha entrevista falando a respeito da minha apresentação lá no Atlético Paranaense, né? Eu sei que é um tema que certamente vai vir à tona e com todo direito, é um tema muito sensível, delicado e muito importante, que é o tema lá do caso da Suíça. Eu, quando li aquela carta no Atlético, eu me prontifiquei dentro de mim a tentar ser uma pessoa melhor, a ser um homem melhor. E eu confesso para vocês que tenho aprendido muita coisa com muita gente, escutado minha família é quase toda feminina, né? As meninas, as filhas, neta, agora tem o Ravi. E tenho entendido muita coisa que eu não entendia como ser humano, sabe? Eu, quando demorei tanto tempo para falar daquele tema, e hoje eu abro falando dele, é porque hoje eu consigo falar, eu consigo ver os meus defeitos, né? Eu consigo entender que eu tentava falar do Cuca, explicar o Cuca, e não era isso que a sociedade queria. A sociedade queria saber do tema, da causa, do que eu, como homem, podia fazer pela causa, pelo tema. E eu tenho trabalhado incessantemente, desde aquele dia, em busca de ser uma pessoa melhor, de ser uma pessoa que entenda mais o tema, não só pelas minhas filhas, pela minha neta, pela minha mãe, pela minha irmã, mas pelas mulheres, pelo respeito que as mulheres têm e merecem, pela igualdade que a gente busca, e eu estou aliado a isso. Hoje de manhã eu estive falando com o pessoal do futebol aqui, foi muito bacana. Tenho participado de palestras, né, onde a gente conseguiu reunir meninos e meninas do Atlético, do Curitiba, do Paraná Clube, pôr todos numa sala grande e discutir o tema de peito aberto, um menino questionando a menina do porquê, do que incomodava, e eu acho que esse tema é muito importante e faz muito bem para todos nós. Eu busco um mundo mais justo para mim, e para minhas filhas, para minhas netas, e em contrapartida para todas as mulheres. E a gente vive muito num mundo machista, sabe? O futebol ainda é um mundo machista. Hoje, se a gente olhar aqui, o auditório aqui, ele tem 70%, 80% de masculino, né? Mas já foi pior. Já um tempo atrás foi muito pior. Hoje, eu olhando o treino das meninas ali, eu levei o Arana junto para ver, porque tinha uma menina que queria conhecer ele. Eu vi o quanto que evoluiu o futebol feminino, coisa que eu não conseguia ver antes. Eu vi o quanto as meninas, elas têm que lutar mais do que a gente, o homem, para poder vencer. A começar pelo horário, elas começam um treino às 7h30 da manhã, tem que acordar às 6h30, às 5 horas da manhã, estar às 6h30 no campo,
para tomar um café e depois vir para o treino. E essas coisas eu prometi e tenho feito, dentro do possível, com ações. No meu instituto, onde eu tenho 3 núcleos em Curitiba, e quero transportar aqui para o Galo, que tem também o Instituto Galo, e a gente vai poder fazer coisas importantes também, pelo respeito às mulheres. E isso é uma coisa minha, que está dentro de mim. Não sou de ficar fazendo propaganda do que já fiz, de quantas coisas eu já fiz, mas eu faço as minhas coisas de forma bem discreta e vou continuar fazendo. Isso é uma bandeira que eu levantei e vou empunhá-la para sempre, enquanto eu puder. Tá bom? Isso dito, eu abro para vocês para algumas perguntas que queiram fazer. Boa tarde, Cuca. Seja bem-vindo de volta ao Galo. E você começou falando sobre esse seu conhecimento do Atlético, de alguns pormenores, né? E já nessa primeira atividade que a gente pôde acompanhar, a gente viu o Bernard treinando mais aberto pela esquerda, o Rubens um pouquinho mais avançado, fazendo um trabalho de meia, como ele trabalhava na base também. Na zaga, sem improvisação, com Lianco e Alonso em um pedaço, com o Bruno Fux. Do outro lado também com o Igor Rabelo. Eu queria que você falasse um pouquinho como você pretende trabalhar alguns talentos que em um determinado momento foram criticados, o Lianco jogando na direita, o Bernard centralizado às vezes um pouco mais para a direita, se você pretende também fazer algum tipo de adaptação ou se já vai colocar cada um na sua posição de origem mesmo, fazer o simples. Sim, hoje o treino foi aberto, você observou bem, mas são situações de jogo, né? É lógico que você vai começar um trabalho, eu começo da maneira mais simples que tem, mas eu também gosto de ter criatividade, jogadores polivalentes que joguem em mais de uma posição, mas a princípio eu quero sentir o jogador jogando na sua posição, dar para ele a liberdade dele poder jogar dentro da onde ele gosta mais, né? E o treino hoje ele foi nesse sentido mesmo. Agora à tarde fazemos mais um período, amanhã temos mais 2, para daí na quarta-feira fazer a viagem para os Estados Unidos. Cuca, boa tarde, seja bem-vindo de volta. Pedro Faria, FM O Tempo e Tempo Esportes. Essas recentes movimentações que o Atlético está fazendo no mercado, Natanael, que está para chegar agora, você conversou com o Vitor, com a diretoria sobre essas movimentações, tanto de chegada quanto de saída. Eu queria que você também fizesse uma análise desse elenco do Atlético agora, que você pegou na mão agora no começo da pré-temporada. Obrigado. Sim. Natanael, está certo já, Vitor? Está caminhando. Está caminhando, né? Caminhando bem. Não gosto muito de falar, né, porque uma vez falei de um jogador, ele vem para nós e ele não veio, foi para outro time. E eu falei tão bem dele. Vocês lembram quem é? Mas é um jovem e a gente precisa também rejuvenescer a nossa equipe. Nós estamos atrás de alguns jogadores com esse perfil. Sobre a saída de atletas, você não consegue controlar tudo. Existem jogadores que você não quer que saia, mas eles saem, e é o caso do Zaratio, é o caso do Batalha. Não foi uma questão nossa, eu gostaria muito de contar com os dois, mas eles entenderam que era o momento deles sair e você não tem muito o que fazer, a não ser daí lidar com a parte financeira, que foi o que o Vitor e mais o Pedro fizeram bem feito, né? Então, infelizmente você perde alguns jogadores, mas em contrapartida você vai ao mercado para encontrar outras peças que possam te trazer solução e de repente alguns jogadores até com mais juventude. Cuca, boa tarde. Paulo Azeredo aqui à sua direita, da Rádio Tatiá, estamos ao vivo. Queria que você, ainda sobre o elenco, destrinchasse um pouquinho mais do que você viu, quais foram os seus pedidos, em qual setor realmente chegou para a gente, que seriam 3 atacantes e um lateral, e se você espera contar com esses jogadores o mais rápido possível, na pré-temporada lá nos Estados Unidos também, para preparar esse grupo. Sim, a gente espera quanto antes poder contar com o jogador, mas, para falar a verdade para você, a gente tem trabalhado muito. Ontem à tarde aqui, foi o dia inteiro aqui trabalhando, e o mercado hoje ele é muito diferente do que era no passado. O mercado é muito diferente. Eu lembro, cara, em 2004, eu fui contratado pelo São Paulo,
E eu consegui levar uma base do Goiás toda para o São Paulo e montamos ali um timaço. Onde você acha hoje esse tipo de jogador emergente como eram naquela ocasião? O Fabão não era o Fabão, nem o Danilo, nem o Josué, nem o Grafite. Eles viraram também depois de terem ido ao São Paulo, mas você não encontra mais hoje esse tipo de jogador. E se encontrar, cara, os preços são absurdos. Eu fiquei perplexo, né, em participar das coisas aí com o Vitor, de como as coisas inflacionaram e como se tornaram quase que inviáveis. Então a gente tem que ser muito criativo, tem que usar a criatividade para buscar, dentro da responsabilidade, buscar jogadores, né? Não são 3 atacantes, na verdade, são 2 que a gente busca e mais alguns outros em outras posições que acabaram saindo, né? Do momento do final do ano até agora, se eu não me engano, saíram 8 jogadores. Então a gente tem que recompor para ficar com uma base forte também. Boa tarde, Vitor. Boa tarde, Cuca. Boa Breno tarde. Galante. Cuca, seja bem-vindo novamente. Obrigado. Cuca, eu queria que você falasse um pouco como é que está o seu planejamento em relação ao Campeonato Mineiro, porque fica o time sub-20 jogando aqui durante 3 partidas, seu time profissional retorna na 4ª, você já pretende colocar o time profissional para poder jogar esse restante, ou eles vão acabar uma pré-temporada, porque você vai ter muito pouco tempo agora para fazer essa pré-temporada e já vai para os Estados Unidos. Sim, é uma intertemporada diferente. Eu confesso para você que nunca passei por uma temporada assim, né? Que você começa aqui, agora a gente sai para os Estados Unidos, passar um período lá, joga 2 partidas e depois volta um dia e meio antes de um clássico. São todas coisas para a gente pensar bem e ir sentindo o jogador, o desgaste dele, se ele já está numa condição razoavelmente boa para jogar. Sábado que vem a gente tem um jogo, a gente não está numa condição ideal para se jogar e ainda vamos ter uma viagem de um dia praticamente, que é na quarta-feira. Mas os jogadores hoje mudaram muito o perfil também. Antigamente o jogador, nas férias, ele parava, percentual de 15, 16, 3, 4 quilos acima. Hoje o cara não volta mais. Alguns voltam até mais magros do que foram. Isso facilita bastante. Cuca, boa tarde, seja bem-vindo de volta, Gabriel Marques, da TV Band de Minas. Eu queria fazer uma pergunta para o Vitor, porque o Bruno Musi, naquela conversa que teve na sede, falou que os valores que fossem arrecadados com venda de futebol seriam investidos no futebol. Saiu a notícia, né, das vendas de Zarate e Batalha, totalizariam 3 milhões de dólares, e essas cifras, você avalia que seriam possíveis para poder contratar outros 2 jogadores? Nas contratações, né, e o valor dessas vendas, ou dessas saídas de Zaratio e Batalha, vão ser incorporadas também a esse montante. Obviamente que a gente procura qualificar, não é só contratar para ter o jogador e ser pouco utilizado. Então, a minha busca junto com o Cuca e os demais membros responsáveis por essa área é realmente qualificar, né? Temos uma base de equipe já montada em relação ao ano passado e a ideia, como o Cuca falou, é rejuvenescer e qualificar, né? Suprindo as carências que nós temos. Então, dentro desse montante que nós temos, vamos buscar fazer a melhor distribuição possível para realmente tornar a equipe ainda mais competitiva. Boa tarde, Vitor, Cuca. Minha pergunta é para o Vitor também. Ainda nessa questão do elenco, Vitor, boa tarde, Guilherme, canal do Frossar. Saíram 8 jogadores, como disse o Cuca, mas de venda mais expressiva em relação a valor. A do Paulinho, todo mundo sabe, uma venda muito alta para o Palmeiras. Saíram Batalha, que foi um dos grandes defensores do Atlético ano passado, o Zaratio, que foi campeão brasileiro, inclusive com o Cuca. Com esses valores que entraram para o clube, a gente sabe que as negociações de Zaratio e Batalha também perderam muito valor pela questão do fim do contrato. É possível qualificar esse elenco com apenas esses valores, ou vai ser necessário uma composição maior, um aporte maior realmente para contratações agora, para o elenco não perder nível do fim do ano passado para o início de 2025? Obrigado. Não, na verdade, a ideia é subir o nível, não perder nível. Em relação à negociação do Paulinho, né, se você pegar o valor total da operação, ela foi a maior transação da história do Atlético, então, valores importantes. E ainda você coloca dois jogadores dentro da operação, que se tornam jogadores com potencial de revenda, mas principalmente com potencial para jogar, que vai encorpar a equipe do Cuca.
Como eu falei, a ideia é qualificarmos, rejuvenescermos, darmos velocidade à equipe. E questões da saída do Zaratio e do Batalha eram situações complexas. Batalha, um jogador que nós conseguimos dobrar o valor investido em 2 anos. Lembrando que é um atleta que vai completar 34 anos, isso não é comum. E diante do desejo dele de voltar para a Argentina depois de 13 anos, cuidar de situações familiares, pessoais, que ele apresentou, entendemos que houve uma compensação financeira por isso e foi feito o movimento. Em relação ao Zaratio, tínhamos um contrato que nos deixava, de certa forma, fragilizado. Acho que é importante fazer aí uma cronologia de que nós estávamos desde março de 2024, quando contratamos o Milito na Argentina. Nós sentamos com o staff do atleta e tinha sinalizado a intenção de renovação. Daí, desde março, iniciamos essa intenção. Fizemos uma proposta inicial que seu representante considerou muito abaixo, mas isso já prevendo um aumento para 2024, coisa que ele não teria no contrato atual. Tentamos por inúmeras vezes nos reunir ou falar com o representante do Zaratio depois dessa conversa. Nunca nos respondeu, nunca nos enviou uma contraproposta. Algumas vezes falou que viria a Belo Horizonte para discutir essa renovação, coisa que não aconteceu. Inclusive falando que viria para São Paulo, depois viria a Belo Horizonte. Foi a São Paulo, disse que por problemas pessoais voltaria para a Argentina, mas sabíamos que ele estava em Belo Horizonte. Então isso demonstrou uma falta de respeito, uma falta de lealdade, visto que a gente sempre tratou com muito carinho, muito respeito o atleta, dando todo o suporte profissional e até mesmo pessoal em algumas situações. Tínhamos marcado uma reunião com o atleta, aliás, com o representante do atleta no dia do jogo, na véspera do jogo do River, na semifinal. Marcamos a reunião no hotel que nós estávamos, ele não apareceu. Fizemos uma nova proposta, mandamos por e-mail, não respondeu. Não ligou. Entreguei a proposta na mão do Zaratio, não nos retornou. Então, eu estou falando isso só para ilustrar que todos os esforços foram feitos para que a gente pudesse renovar. E diante da falta de retorno, houve uma proposta do Racing, no qual eu já disse que nosso contrato que nos deixava fragilizado, porque tínhamos 50% só do atleta e ainda tínhamos que pagar um valor anual, caso ele atuasse. E foi uma maneira de ter uma recompensa financeira, já que o atleta não iria renovar. Então, entendemos que era o momento de fazer esse movimento. O atleta nem sequer se apresentou, então entendemos que era o momento da gente virar essa página e atuar em outras frentes. Cuca, Vitor, Giovana Oliveira, da Rádio Transamérica. Cuca, muito é falado sobre rejuvenescimento, mas principalmente um olhar a longo prazo de deixar o clube sustentável. Queria que você falasse um pouco sobre o seu olhar em relação aos jogadores das categorias de base, como, por exemplo, eles estão jogando a Copinha, ontem conseguiram uma classificação, também o início do Campeonato Mineiro, como que vai ser importante para você visualizar, e os jogadores que já estão até mesmo integrados, como Rômulo, Paulo Vitor, o Alisson, que está na seleção sub-20. Sim, você falou 3 jogadores aí, o Rômulo, Paulo Vitor e o Alisson, que já estão integrados, né? O Rômulo já tem, desde a outra passagem minha aqui, que ele havia subido, o Paulo Vitor agora. O Alisson já não é mais uma promessa, já passa a ser uma realidade, né? Infelizmente, para nós aqui ele está na seleção, mas felizmente para o clube ele está na seleção. Esse começo de campeonato, ele é uma oportunidade para os meninos.
Eles jogaram ontem com o Vila Nova uma partida amistosa, que nós da comissão técnica estivemos presentes, e vimos os meninos vencerem por 2-0, né? Então eles vão pegando corpo, vão pegando cancha, vão se aperfeiçoando, porque é outro jogo, né? E a gente espera que eles, nessas 3 primeiras partidas, possam desenvolver bem, mostrar o potencial deles com naturalidade, com calma, e dentro do possível a gente ir utilizando aqueles que mais sobressaírem. Cuca, boa tarde, Vitória Leite da ESPN. Cuca, queria entender um pouco sobre seu último ano, né, que você acabou tendo interrompeu, né, o último trabalho no Atlético Paranaense, ficou bastante tempo fora, mesmo a gente sempre ouvindo a possibilidade de o Cuca voltar para o futebol brasileiro, né, de propostas. O que te fez realmente ficar fora? E queria entender, neste retorno agora, chegar no Atlético num contexto bastante diferente, apesar de ser uma casa conhecida, porque vem de um ano em que o torcedor está sentido, né, com esses 2 títulos aí que bateram muito perto. Então, queria saber como é também voltar nesse contexto. O meu contexto do ano passado, ele começou muito bem no Atlético Paranaense, foram 10 jogos, 10 vitórias, foi uma arrancada muito bonita, o jogo fluindo bem, e houveram divergências de opiniões e divergências de ideias, que a gente sabia que lá na frente não ia dar certo, né? E acabei saindo naquele momento do Atlético, que é o time do meu coração, saí na 11ª, 12ª rodada, não tinha ido ainda 30% do campeonato e acabou, infelizmente, para o Atlético sendo um ano muito ruim, né? Eu tive algumas propostas de alguns clubes, mas eu fiquei mais em casa, eu procurei assistir todos os jogos possíveis, procurei me inteirar em diversos temas, e esse tema que eu acabei de falar para mim foi muito importante esse ano, sabe? Poder conviver também um pouco mais com a família, coisa que muito tempo eu não pude. Para mim foi ótimo, que me regenerou, me energizou, e hoje eu venho com muita vontade de fazer um grande trabalho. Eu sei que aqui no Atlético agora a dificuldade vai ser maior, porque se trata de uma remontagem, né? Eu não me lembro qual foi o amigo ali que perguntou se com aquele dinheiro ia dar para fazer ou não ia dar para fazer. Eu acho que nós vamos precisar um pouquinho a mais, gastar um pouquinho mais, que não vai dar, porque nós vamos montar um time forte, competitivo, e se Deus quiser nós vamos ter êxito e vamos ganhar título. Ô Cuca, 4ª apresentação, e a 4ª vez que eu vou te fazer mais ou menos a mesma pergunta. Você tem um perfil muito ofensivo, né? Os seus times são times muito ofensivos, historicamente. Se pegar o Atlético lá de 2013, aquele de 2021, principalmente, a ideia é trabalhar mais ou menos naquele molde, 2 pontas abertos, o meia, um homem de referência dentro da área, aquela bagunça organizada que você gostava de falar, é por aí? Não, essa era 2013, né? O Ronaldo tinha que fazer aquela bagunça. Que saudade, hein? Mas não, tem jogos e jogos, né? A gente não é de ter um sistema só, 2 pontas abertas, um centroavante. Vamos utilizar esse sistema, mas vamos entender outros também, que hoje o futebol moderno ele te exige, né? Se você segurar um volante um pouquinho mais na saída de jogo, você armou uma linha de 3, com 2 volantes e 5 atacantes, que seria o 3-2-5. Se você segurar um lateral um pouquinho mais e puser uma muletinha na ponta, ou na direita ou na esquerda, que é aquele cara que vai fazer o 4º homem, você também está mudando o sistema, às vezes sem precisar ter 3 zagueiros. O dia que o adversário tiver uma dupla de atacantes, você se precaver de uma forma ou de outra, e com o tempo para você treinar, você consegue fazer todos esses movimentos, né? Hoje, no treinamento ali em cima, nós já movimentamos o time de uma forma diferente, para quando a gente precisar de um sistema diferente, a gente poder utilizar e não ser surpresa para ninguém. É isso aí, rapaziada. Não vou deixar o corte completo aqui, porque a entrevista é praticamente aí mais de 1 hora. Então, quem tiver interesse, vai lá na Galo TV no YouTube para conferir
tudo que o Cuca falou aí da sua volta ao Galo, galera. Então, só deixando um breve comentário que o que eu achei da apresentação do Cuca é aquilo, né, galera? Agora parece que ele realmente tá pensando em cumprir esse contrato aí com o Galo, que vai ser 2 anos. Então, tô confiante aí que ele vai fazer um bom trabalho. Cobrou o que a gente esperava, que eram os reforços, né, da diretoria. Cobrou investimento da diretoria. Então, cobrou na cara do Vitor, na cara aí de toda a imprensa, de toda a coletiva aí, dos repórteres aí, que o Galo vai precisar investir se quiser ganhar, né, algum título de expressão nessa temporada. Então, o Cuca aí sendo muito sincero aí, e vale a pena ver a entrevista completa, galera. Vou deixar o link na descrição para quem tiver interesse da Galo TV. Vão lá, se inscrevam no canal oficial. Vou ficando por aqui. Se gostou do corte, deixa o seu like, se inscreva e falou!